Fala galera, bom dia a todos. Hoje sexta-feira, dia 24, né? 24 de março, ou é 23? 23, né? 24 de março de 2023. Falar um pouco rapidamente aqui, porque são vários assuntos, né? Eu não fiz, andei meio sumido do canal por conta de problemas de saúde. Então vou falar rapidamente aqui de alguns assuntos. Começar pela Copa do Nordeste, passamos pelo Santa Cruz na última rodada por 4-0, né, ficando em segundo lugar na nossa chave, né, com o Sport por um ponto ele ficou em primeiro e o Fortaleza ficou em segundo, o que dá vantagem pelo menos nas quartas de final e na semifinal, tá certo? Porque o Fortaleza, apesar de segundo na sua chave, ele ficou em segundo geral, só atrás do Sport. Então ele só perderá o mando de campo, a vantagem do mando de campo, se porventura fizer a final contra o Sport, tá certo? Então aquelas derrotazinhas ali para o Ceará e para o ABC podem prejudicar o Fortaleza na final, tá certo? Fortaleza, ele vai pegar então agora nas quartas de final o Ferroviário mais uma vez, né? Ele havia eliminado o Ferroviário na semifinal pelo Cearense, havia vencido por 4-0, e vai pegar o Ferroviário de novo, né? Nas quartas de final, agora dessa vez pela Copa do Nordeste. Fortaleza para esse jogo não vai contar com o Brits, um desfalque importantíssimo, porque o Brits ali fazendo a zaga pelo lado direito, ele meio que anulou totalmente o Eric Pulga, né, que é o melhor atacante do Ferroviário. Não se criou ali para cima do Brits, tá certo? Então o Fortaleza ele não vai contar com o Brits para essa partida de quartas de final, porque ele recebeu o terceiro cartão contra o Santa Cruz. Então ele vai desfalcar o Fortaleza para essa partida de amanhã contra o Ferroviário, tá certo? Então será um baita de um desfalque para o Fortaleza, porque ele vem jogando demais o Brits, né? Retornando aquele futebol que ele demonstrou no passado. Um baita de um zagueiro, pode fazer ali a lateral direita, enfim. A gente não sabe como estão as condições do Dudu. Ele estava em transição no último jogo. Creio que amanhã não vai ter condições ainda de jogar, enfim. E o Tinga também não está também relacionado. Então, certamente o Dudu e o Tinga não estarão nesse jogo contra o Ferroviário, tá certo? Então ali eu não sei como é que o Voivoda vai entrar contra essa partida contra o Ferroviário, se ele vai num 3-5-2 e aí ele vai ter que lançar o Sebadios, né, para fazer ali a direita, ou pode ser num 4-4-2, botando o Pikachu como lateral direito. Bom, enfim, isso a gente só vai descobrir do decorrer dos dias. Vamos ver como é que vai ser aí o esquema para esse jogo contra o Ferroviário, tá certo? Também tá rolando muito a questão da possível saída do zagueiro Tite para o Bahia. O Bahia tá atrás do Tite, ele jogou muitos anos ali, conquistou títulos, é ídolo no Bahia. O Bahia vê com bons olhos o retorno do Tite para reforçar o seu setor defensivo. O Bahia quer um zagueiro mais experiente para o Campeonato Brasileiro, e ele fez essa sondagem, né? O Marcelo Paes confirmou, mas ele só libera o Tite se o Bahia pagar a multa integral, que gira em torno de 8 milhões de reais, certo? Um valor muito alto por conta da idade do zagueiro, de 35 anos, já em termos de carreira. Então assim, vamos lá, contextualizar. O Tite está no Fortaleza desde 2021, tá certo? E no ano passado sofreu muito, tá certo? Muitas críticas, porque ele não foi muito bem, falhando muito, né, em alguns jogos. Começou esse ano, tá certo? Com a torcida um pé atrás. Tanto é que até hoje a torcida cobra muito a diretoria para contratar um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Porque de fato é a nossa principal carência.
A maioria dos gols que o Fortaleza vem sofrendo é ali pelo lado do zagueiro Tite, né? Pelo lado esquerdo, tá certo? Então tem essa carência. Só que assim, o Tite, ele, apesar da deficiência que é a velocidade, né? Ele não é um zagueiro veloz, ele vem bem. Só que ele vem bem em partidas que não requer um nível maior de dificuldade. Quando o Fortaleza enfrenta os times com níveis maiores, né, de qualidade, o Tite não foi bem, tá certo? A minha opinião, e eu venho trazendo isso desde o ano passado e no começo desse ano, é que o Tite é um zagueiro para repor, para compor elenco. Eu não quero que o Tite seja nosso zagueiro titular quando começar o Campeonato Brasileiro, porque o nível é altíssimo. E nos jogos de nível alto, o Tite não foi bem. Ele pegou um time de Série B como o ABC e o atacante engoliu o Tite, tá certo? O Tite não conseguiu alcançar o atacante do ABC pelo lado direito deles, esquerdo nosso, tá certo? Contra o Cerro Porteño, o Tite não foi bem pelo lado direito ali, o ataque direito, né, do ataque, esquerdo nosso. Inclusive o gol do Turin ali na primeira partida, né, foi em cima do Tite, né? Ele atacou o espaço do Tite, nas quais o Tite ficou olhando a bola e deixou o zagueiro sozinho. Então assim, e contra o próprio Ceará, né, o Tite não foi bem. Enfim, os gols saíram ali pelo lado esquerdo do Fortaleza, onde joga o Tite. Então assim, nas partidas em que tiveram maior nível assim de competitividade, o Tite não foi bem. Nos demais jogos ele foi bem, tá certo? Mas não foi só ele bem. O Benevenuto não está bem, o Brits é que está melhorando agora. Só que assim, se parar para pensar, a gente não tem zagueiro. Né? A gente não tem zagueiro pelo lado esquerdo. E o Tite faz essa zaga ali pelo lado esquerdo. Jogando com 3 zagueiros, né, tendo na sombra o Benevenuto, pode ser que o Tite seja ali uma opção. Então assim, hoje eu não venderia o Tite. Embora eu tenha dito agora há pouco que eu não queria o Tite como titular do meu time. E de fato não queria, não quero. Desde que o Fortaleza traga zagueiro ali para fazer esse lado esquerdo. Embora o Brits possa fazer essa ponta esquerda, mas o Voivoda quer utilizar o Brits ali na zaga pelo lado direito. Então ele teria que trazer um zagueiro bom para fazer essa função do lado esquerdo. Coisa que o Fortaleza ainda não conseguiu. Está atrás de contratar o zagueiro do Ituano, o Bernardo Chapo, né? Um zagueiro bom, mas ainda não conseguiu. Então assim, eu não liberaria o Tite, porque a gente não tem zagueiro. Se tivéssemos zagueiro, cara, eu liberaria o Tite até por uma multa menor. Porque você conseguiria ali um valor, né, bom para um zagueiro já em fase final de carreira, tá certo? O pai disse que só libera por 8 milhões, certamente o Bahia não vai dar 8 milhões. Mas se eu tivesse zagueiro no plantel do Fortaleza, eu liberaria até por menos, tá certo? Faria um dinheiro bom, tá certo? E liberaria um zagueiro que não é muito seguro, somente quando pega adversários melhores, e isso vai acontecer no Brasileirão. E ele quer ir, o Tite quer ir para o Bahia quer o Tite, então assim, eu liberaria o Tite, repito, se tivéssemos zagueiros ali na posição, coisa que a gente não tem, ok? Então assim, hoje não liberaria o Tite, certo? Trazendo zagueiro, liberaria o Tite, até por uma multa menor, tá certo? Porque ele quer ir, tá certo? Para o Bahia, enfim, quer o Tite. Então eu venderia até por uma multa menor, porque faria até dinheiro, né? Uns 4, 5 milhões ali, tá certo? Seria um bom dinheiro. E desde que tivéssemos zagueiro para substituir o Tite, tá bom? Então é isso, minha análise acerca do Tite. Hoje não liberaria. Trazendo zagueiro, liberaria até por uma multa menor, ok? Porque, repito, o Tite não passa confiança em jogos de nível maior, certo? Repito, foi assim com o Ceará, foi assim com o ABC, foi assim contra o Cerro, enfim. Então eu não tenho o Tite como zagueiro titular hoje, tá certo? Enfim, quer dizer,
Eu tenho como titular hoje, mas eu não quero ter como titular quando começar o Brasileiro. Ok? Enfim. Então é essa a questão do Tite, tá certo? Tem a questão, já falei do Brits, que vai ser desfalque, né, contra o Ferroviário, bate no desfalque. Tem a questão da contratação do meia Gabriel Barros, né, vazou, e toda vez que vaza uma contratação, isso atrapalha. Foi assim com o Elton Rato, tá certo? Porque, queira ou não queira, os times ainda do eixo do Sul e Sudeste têm uma visibilidade maior do que o Fortaleza. São Paulo, por exemplo, o Elton Rato preferiu ir para o São Paulo com uma proposta menor, recebendo parcelado, tá certo, do que vir para o Fortaleza. Por quê? Porque o São Paulo é um gigante do futebol brasileiro. Tem vitrine, né? Os jogadores sonham em jogar no São Paulo. E o São Paulo é um que está atravessando a contratação do Gabriel Barros, esse meia do Ituano, tá certo? Então toda vez que vaza uma contratação, isso atrapalha o Fortaleza. Por quê? Porque os times maiores, eles, né, olham também e tentam atravessar e às vezes conseguem tirar o jogador do Fortaleza por essa questão, né? Queira ou não queira, o Fortaleza, embora esteja, né, bastante em crescimento no cenário nacional, não dá para disputar ainda com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, né, com o São Paulo, porque são times com maior visibilidade ainda, que o Fortaleza vai chegar lá, se Deus quiser, a esse patamar. Então, assim, é por isso que o Fortaleza tem que fazer, e vem fazendo, algumas contratações em sigilo. Mas quando vaza, isso atrapalha um pouco, tá certo? Então, pessoal, tem essa questão de contratação do Bernardo Chapo, zagueiro do Ituano. Está aí atrás da contratação do Gabriel Barros, também do Ituano, tá certo? Tem esse murmurinho que sempre vem ganhando páginas, né, em relação ao Thiago Galhardo, mas sempre a diretoria desmente, não tem nada de possibilidade dele sair, e a torcida não quer que o Thiago Galhardo saia de jeito nenhum do Fortaleza, um baita de um jogador, ele gosta de estar no Fortaleza, mas, cara, aquela coisa, né, dependendo da proposta, fica às vezes impossível de segurar um jogador, tá certo? Enfim, teve o retorno do Moisés, voltou na última partida, né, com gol, cara, um baita de um reforço aí para as próximas partidas, né, ganhando ritmo, cara, já voltou com gol, isso dá muita confiança pro jogador, tá certo? E é isso, cara, vamos ver aí os próximos jogos, vamos ver o que acontece aí nos bastidores, né, movimentado desses dias, né, dessas últimas horas. Vamos ver o que acontece, cara, em relação ao Tite, em relação ao Bernardo Chapo, desse zagueiro, né, ao Gabriel Barros. Vamos ver como é que tá a diretoria aí, consegue aí trazer mais jogadores, principalmente para a parte defensiva, tá certo? Enfim, amanhã Fortaleza pega o Ferroviário pelas quartas de final do Campeonato do Nordeste e poderá pegar novamente o Ceará, quem diria, né, cara? A gente pode pegar o Ceará várias vezes, né? Para quem estava achando que não poderia pegar mal o Ceará algumas semanas atrás, aqueles torcedores, né, que, enfim. Mas eu sempre achei que o Fortaleza ia pegar o Ceará na final do Cearense, de fato, vão ser 2 jogos pela final do Cearense, mas a gente pode pegar o Ceará agora na semifinal da Copa do Nordeste e ainda pode pegar o Ceará na Copa do Brasil, né? Vamos ver. Não, na Copa do Brasil não, o Ceará foi eliminado pelo Ituano, então não pode pegar o Ceará mais na Copa do Brasil, desculpa corrigindo, o Ceará foi eliminado pelo Ituano, certo? Então pode pegar o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, então mais uma vez o Ceará pode cruzar o caminho do Fortaleza, o que é muito bom, né? Ter um clássico rei grandioso assim, em jogos grandes, enfim. Então é isso, pessoal, vamos torcer para que o Fortaleza vença amanhã. Ferroviário é um time difícil, a gente não vai com o Brits, um baita de um desfalque, não temos o Pikachu, não temos o Dudu, não temos o Tinga, ou seja, muitos desfalques para esse jogo de amanhã, tá certo? O Dudu estava em fase de transição, mas como não foi relacionado para o jogo contra o Santa Cruz, eu creio que ele será desfalque também, o Dudu, para esse jogo do Ferroviário, tá certo? Que já é amanhã, então creio que ele não vai estar à disposição. Então assim, ó, não tem Brits, não tem Dudu e não tem Tinga. Então, muitos desfalques aí. Não sei se ele vai colocar o Pikachu ali como lateral direita. Vamos ver como ele vai ser. Ou se ele vai vir com 3 zagueiros e colocar o Pikachu como ala direita. Não sei como é que ele vai utilizar diante de tantas ausências, né?
esse jogo. Então é isso, pessoal. Vamos ver amanhã como é que vai ser esse jogo contra o Ferroviário na Arena Castelão. Amanhã de manhã eu venho falar um pouco mais, né? Trago mais novidades acerca do Tite, do Thiago Galhardo, da formação do Fortaleza para esse jogo contra o Ferroviário, tá certo? Então é isso. Um vídeo um pouco longo por conta desses tantos assuntos, né? Mas enfim, deixe o seu like, curta, comenta o que você acha da série do Tite, tá certo? E da possível escalação para o jogo contra o Ferroviário, sempre pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Compartilhe, né? Enfim, um abraço. A gente se vê amanhã no pré-jogo ali, antes do jogo contra o Ferroviário. Deus te abençoe, fique com Deus. Bora, Leão. Um abraço a todos. Fui!